Fala galera, e aí, beleza? Pra quem não me conhece, eu sou Suzane Andrade, seja muito bem-vinda aqui ao canal. No meu canal eu falo sobre jiu-jitsu, desenvolvimento pessoal e empreendedorismo. Se você curte esses assuntos, aproveita para se inscrever e ficar por dentro de tudo que acontece aqui no canal. Então galera, hoje eu vim trazer aqui uma dúvida que surgiu e eu quero saber se você sabe para que serve a tarja preta na nossa faixa. Você sabe para que serve? Se você sabe, deixa aqui embaixo nos comentários que eu quero saber quem vai acertar essa pergunta. Já deixou o comentário? Então vamos lá, vou explicar aqui para vocês um pouquinho. Se você for reparar, dentre as outras artes marciais, nenhuma que eu conheça possui essa tarja preta na faixa. E por que no jiu-jitsu existe essa tarja? Então galera, a tarja ela nada mais é do que uma forma do professor te avaliar dentro do seu desenvolvimento no esporte. Assim como existe a graduação, que para quem já começa no nível adulto, né? Começa com a faixa branca, faixa azul, faixa roxa, faixa marrom e faixa preta. Existe dentro dessas 5 faixas, existem as subdivisões de avaliação do professor, que nada mais são do que os graus que a gente recebe na faixa. Existem pessoas que dizem, eu troquei de faixa sem nunca ter recebido um grau. E isso daí vai variar muito do critério da sua escola, do critério do seu professor para avaliar. Porém, eu costumo ver, na grande maioria das situações, os professores avaliando através dos graus. E aquilo dali, ele não é só uma forma de avaliação do professor. Eu, como aluna, eu entendo que o grau, ele vem também para dar uma injeção de ânimo no aluno que está praticando, porque às vezes o aluno ali, né, ele acaba ficando sem um norte, sem saber o que vai acontecer dali para frente. E quando esse grau chega, principalmente o primeiro grau na faixa branca, que costuma ser super inesperado. Então, quando aquele grau dali chega, é como se ele renovasse a vontade do aluno de continuar praticando o esporte. Então vem aquele primeiro grau e aí você começa a querer treinar mais, começa a querer se aprimorar mais, se esforçar mais. Para quê? Em busca da sua evolução e também da sua graduação. Afinal de contas, todos queremos chegar à faixa preta, não é mesmo? E como é que funciona esse sistema de avaliação dos graus? O primeiro grau, ele é dado conforme a intensidade de treinos do aluno e a frequência também dos treinos. Os professores eles costumam avaliar como anda a sua frequência, qual a sua intensidade dentro dos treinos. Por exemplo, se você é uma pessoa que treina 3 vezes na semana, como está o seu desenvolvimento ali dentro daqueles treinos que você tem feito, o quanto você se esforça para estar ali. E o segundo grau, como funciona a avaliação? Não é mais apenas só pela frequência, mas também pela forma como você está se desenvolvendo dentro da parte técnica. Então, o segundo grau, ele é diferente do primeiro. Apesar do professor continuar avaliando a sua frequência nas aulas, porque a gente só vai graduando conforme a gente frequenta os treinos, ele vai avaliar também o seu desenvolvimento, o desenvolvimento técnico e também o seu desenvolvimento de comportamento, porque uma pessoa quando ela começa a praticar jiu-jitsu, ela começa a mudar a forma dela ser e lidar com os outros, e esse coletivo também é muito avaliado pelo professor dentro da aula. Então às vezes você pode ser um aluno muito técnico e você não é um aluno que lida muito bem com os outros, e isso pode ser um fator que esteja te impedindo de alcançar mais um grau. Por quê? Porque o faixa preta, ele é um faixa preta dentro e fora do tatame, então tudo isso é analisado quando o seu professor ele começa a te graduar. O terceiro grau é conforme o seu aprimoramento técnico. E o último grau, o quarto grau, que é aquele que antecede finalmente a tão sonhada faixa azul, né? Porque o faixa branca ele acha que a faixa azul é o paraíso. Eu sinto te dizer que na faixa branca é o paraíso. Então curte esse momento, não queira antecipar nadinha. E o quarto e último grau, galera, que é aquele que finalmente antecede a tão sonhada faixa azul, que não é tão boa assim, tá? Aviso dado. Então ele é avaliado conforme a sua melhora técnica. O que é isso? O seu professor ele vai ver como é que está o seu nível técnico dentro daquelas posições
que ele te passou. O seu professor ele não vai te exigir que você saia da faixa branca dando um armlock voador. Assim eu espero. Então, ele vai te avaliar ali conforme as técnicas que ele te passou, conforme o seu comportamento, a sua evolução comportamental dentro das aulas. Então, é muito importante você estar sempre observando se você está cumprindo esses requisitos assim. E, acima de tudo, o mais importante é você seguir treinando sem se preocupar com graduação. Não se motive apenas a treinar para ser graduado, se motive a treinar para ser uma pessoa melhor. A consequência da sua graduação, do seu grau, da troca de faixa, ela vai acontecer quando seu professor entender que você está pronto. Não queira antecipar esses pontos, não queira chegar antes, porque às vezes você chega antes e você não chega preparado. E aí, quando uma pessoa que entende um pouquinho mais observa que você chegou ali e você não está preparado, as pessoas de fora elas conseguem ver que você não estava pronto para aquilo dali e fica um pouco feio da gente observar. Enfim, essa é a minha dica de hoje. Se você já sabia para que servia a tarja, deixe aqui nos comentários e também deixe sugestões de próximos vídeos. Um beijo, os